Sabemos que a igreja não é um mero ajuntamento de pessoas com uma crença qualquer, pensam parecido e aí por isso podem ser chamadas igreja. A Bíblia diz que ser igreja é ser um povo de Deus, chamado para ser luz no mundo, um corpo vivo, unido pelo nome, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, porém, em um tempo onde tantos se afastam da comunhão, onde a individualidade parece mais importante do que o coletivo, precisamos voltar de novo e de novo às Escrituras Sagradas e entender o propósito de Deus para a sua igreja. Nessa série de mensagens, temos explorado o que significa ser igreja de verdade, na prática, juntando teoria da Bíblia com a prática que a Bíblia nos convida. Não apenas frequentar um culto, mas viver como parte de um corpo, o corpo do próprio Jesus Cristo. Temos refletido sobre unidade, sobre comunhão, sobre missão, a restauração e o papel da igreja como meio pelo qual Deus segue moldando todas as coisas, transformando tanto a sociedade ao nosso redor, que nós fazemos parte, como cada um de nós individualmente, domingo após domingo. Nossa jornada hoje começa com um tema simples e que você também já conhece. Nosso tema é vasos quebrados, mas vasos restaurados. Se Deus é o oleiro e nós somos o barro, como Ele age quando olha para você e vê que você está quebrado? O que significa estar de fato nas mãos desse poderoso oleiro? E acima de tudo, como Cristo pode e faz essa obra de restauração completa na nossa vida? Convido você a caminhar conosco nessa reflexão. Deus certamente tem algo a nos ensinar. Agora eu preciso te fazer a pergunta: você está preparado para ser moldado por Ele? Sim ou não? Preparados ou não? Vamos em frente. Abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo 18, versículos 1 ao versículo 6. Jeremias 18, do 1 ao 6. Antes de seguir, convido você a fechar os seus olhos mais uma vez. Vamos orar. Deus Santo e Poderoso, reunidos no Teu nome, reconhecemos que a honra é Tua, a glória é Tua, todo louvor que o nosso pulmão pode produzir é para o Senhor. Deus, o sopro da vida vem do Senhor na nossa direção, então te pedimos que nesse momento, seja esse mesmo agir do Teu santo e glorioso Espírito a abrir os nossos olhos, mas mais do que os nossos olhos, Senhor. Nessa manhã rogamos que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor de fato se aproxime de nós e nos lembre que somos vasos nas Tuas mãos, para o Senhor fazer o que quiser, em nome de Jesus. Amém. Jeremias, capítulo 18, versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor: levanta-se e desça à casa do olheiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Então vamos lá, vamos refletir sobre esse texto. Quantos aqui já tiveram algo quebrado na mão? Pegar algo quebrado, talvez um prato, talvez um copo, aquele vaso bonito, caro, que você tinha gostado tanto, que enfeitava toda a sala. Tirando elementos muito especiais que a gente costuma guardar, mesmo quebrado, no momento em que qualquer coisa se espatifa, se quebra, se racha, nossa reação natural é descartar, porque está quebrado, agora é inútil, não serve mais. Quantas vezes não jogamos fora só porque ficou aquela xícara trincadinha? Alguém pode se cortar, não, vai pendurar essa cortina, mas ela está rasgadinha.
está feio, está meio quebrado, só porque ficou um pouquinho mais xoxo, a gente já está disposto a descartar. Muitos filósofos e sociólogos afirmam que somos a geração mais consumista que esse planeta já conheceu. Quem aqui nunca comprou nada? Quem aqui todo dia compra pelo menos uma coisinha? Nem que seja no caminho de casa, comprar o frango do domingo, né? Compramos, usamos e descartamos. Tudo muito fácil. Mas Deus não age dessa forma, Deus age diferente. E hoje vamos falar sobre vasos quebrados. Sim, vasos que podem ter se tornado inúteis, que perderam as suas funções por algum motivo, mas por permanecerem mesmo quebrados nas mãos do olheiro, foram restaurados no seu devido tempo, porque esse olheiro não desiste de vaso nenhum. A passagem de Jeremias nos mostra um Deus que vê a nossa fragilidade e, ao invés de simplesmente nos descartar, Ele está disposto a nos moldar desde o início, tudo de novo, quantas vezes foram necessárias. Ele não apenas nos repara, Ele nos refaz segundo a sua perfeita vontade. No entanto, irmãos, essa restauração exige algo de nós como resposta. E isso é submissão completa ao olheiro. Precisamos confiar que Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando a gente não entende o processo, mesmo quando a gente nem vê que tem rachadura. E talvez essa seja a parte que mais nos incomoda, a necessidade de confiar. Caramba, confiar é sempre um problema. Por isso hoje nosso foco será entender, primeiro, a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Depois, o propósito do quebrantamento. E terceiro, como devemos responder à restauração divina. Quem aqui já ouviu alguém dizer, até em oração, eu não aceito isso? Já ouviu um negócio desse? Eu não aceito isso, Deus. No linguajar do famoso evangelicalês brasileiro, nós aprendemos a dizer não só que a gente não aceita, a gente costuma dizer o tempo inteiro que está tudo repreendido. Você já falou isso? Eu já falei, toda hora, até sem perceber eu falo essa besteira. Alguém diz, cuidado irmão, desse jeito que você está fazendo as coisas, você pode cair. E aí você responde como, que isso? Está repreendido. Como se fosse um jargão para bloquear magicamente o que a outra pessoa diz. Assim, tudo fora da nossa vontade, tudo fora do nosso desejo, acaba sendo simplesmente repreendido. Problema? Está repreendido. Doença? Está repreendido. Tudo está repreendido. E o pior é que a gente ainda coloca um em nome de Jesus depois dessa frase. O quê? Problema? Está repreendido em nome de Jesus, para dar um peso maior para o que a gente está falando. Mas a Bíblia nos apresenta diversas histórias onde o caminho doloroso fazia parte da formação do caráter que Deus forjava em cada um daqueles homens e mulheres. Cada personagem na Bíblia teve um caminho difícil a atravessar. Jó, por exemplo, Jó é um excelente exemplo para isso. Jó sofreu sem ter feito nada de errado. José, o famoso José do Egito, sofreu só porque era o filho mais amado. Tantos e tantos personagens, irmãos, foram forjados pelas amorosas mãos desse oleiro, o que não os impediu de sofrer, o que não os impediu de perder coisas no processo, não os impediu de enfrentar rachaduras nesse processo todo, muito menos momentos de destruição completa. Tudo porque, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, Deus segue no controle de tudo. Chegamos assim ao nosso ponto 1. Deus tem o direito, anota aí irmão, para a gente conversar na quarta-feira. Deus tem o direito e o poder de moldar as nossas vidas. Texto bíblico, versículo 6. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos.
Ó comunidade de Israel. Aqui Deus mais uma vez usa imagens simples, imagens claras para nos ensinar como Ele pretende agir com a gente. O Senhor nos compara a barro na mão do olheiro. Essa não é uma imagem qualquer, só para a gente olhar e falar, nossa, que bonito. Ela é carregada de significado, e significado profundo. O olheiro tem total controle sobre o barro. Ele decide o formato, ele decide a utilidade, ele decide até se vai ser um vaso pequenininho ou um vaso grande, um vaso decorativo ou um vaso de uso prático. Quantas vezes a gente vai e compra aquela coisa linda, aquela garrafa bonitona para botar na mesa, e na hora que você vai usar a garrafa, ela molha tudo, porque é horrível. Tem que ser bonito, tem que ser prático, tudo tem o seu lugar, tudo tem o seu destino. O barro não tem vontade própria, ele não pode resistir às mãos do olheiro, mas ele, queira ou não queira, se submete ao toque e à direção do seu mestre. Se um vaso não sai como era esperado, o olheiro também, se for um olheiro experiente, que é o nosso caso aqui, o olheiro também não vai ficar desesperado, não vai jogar o barro fora. Ele pode quebrar o vaso, amassar o vaso e refazer conforme a sua vontade, recomeçando de novo e de novo, quantas vezes forem necessários, até ficar perfeito, do jeito que ele planejou. E o que isso significa para nós, irmãos? Deus não nos fez para sermos independentes dele, para seguir a vida do jeito que a gente quer. Vivemos em uma sociedade que valoriza a autonomia o tempo inteiro, mas a verdade é que eu e você fomos criados para depender do Senhor em todas as circunstâncias. Quando tentamos determinar o nosso próprio propósito, sem considerar a vontade de Deus, acabamos nos tornando esses vasos defeituosos, incapazes de cumprir aquilo para o qual nós fomos criados. Nossa identidade, o nosso valor não vem do que pensamos sobre nós mesmos, mas do que Deus diz sobre nós. Desejar viver independente de Deus foi o grande erro que seduziu nossos pais, Adão e Eva, lá no primeiro pecado, lá no jardim. E não é à toa que o nosso coração se coloca tantas vezes nessa posição de injustiçado. Deus, eu só comi uma frutinha. Deus, foi a mulher que tu me deste. Deus, é culpa da serpente, não é minha culpa. E aqui eu quero te convidar a pensar num pai que impede o filho de enfiar uma faca na tomada. Por que o pai faz isso? Por que o pai faz isso? Agora você que já passou por algo parecido sabe que a criança chora, ela resmunga, às vezes, dependendo da criança, tenta até bater no pai, porque ela quer brincar enfiando aquela faca na tomada. Mas seria loucura esse pai deixar essa criança fazer um negócio desse, porque é muito arriscado, tem perigos que a criança ainda não vê. E a relação aqui, irmãos, é clara. Nós, chamado povo de Deus, somos essa criança chata e pirracenta. Israel é um excelente exemplo de criança chata. A Bíblia, inclusive, o Senhor, na forma como se revelou para nós, ele mostra Israel bem pirracento. E ele pegou leve com a igreja, né? Paulo dá um chimilicho ali na igreja para mostrar que a igreja continua sendo igual a Israel, igualzinho a Israel, reclamando, se cristalizando ali, se forçando a manter do jeito que ela quer. Todas as vezes que julgamos que sabemos mais do que Deus, somos esses tolos que preferem confiar na serpente, preferem tentar pelo meu jeito, independente do que Deus quer fazer. Por isso, irmãos, Deus tem o direito e o poder de moldar as nossas vidas. Isso precisa ficar gravado no nosso coração. Muitas pregações desse texto focam apenas na parte do poder, né? Deus pode, Ele tem poder para fazer a sua vida de novo, Ele pode restaurar seu casamento, e isso é ótimo, porque Deus pode, Ele tem poder. Porém, não podemos esquecer que, como Senhor soberano sobre toda a existência, Ele não tem só o poder, Ele tem o direito de mexer com quem Ele quiser, do jeito que Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Principalmente porque o que a Bíblia diz para nós é que se Ele mexe,
É porque Ele está interessado em fazer o nosso próprio bem, ainda que não seja um bem imediato, ainda que não seja algo de acordo com a nossa vontade, mas Ele continua sabendo o que Ele está fazendo e Ele sabe que vai ser o mais importante. Então, como barro nas mãos do olheiro, qual é a parte que compete a você? Qual é a parte que compete a mim? E aí eu lembro daquele louvor que diz: eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor desse lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. O que isso significa, irmãos? Significa que existe algo que precisa acontecer na sua vida e na minha vida, que é se colocar, se derramar aos pés do Senhor e viver tudo isso. Por isso chegamos ao ponto 2. O quebrantamento é necessário para a restauração. O quebrantamento é necessário para a restauração. Versículo 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E aí eu preciso te perguntar: por que Deus permite que algumas coisas quebrem? Por quê? Por que Ele permite que algo dê errado? Já parou para pensar nisso com sinceridade? Deus podia fazer tudo linear e sem possibilidade de erro nenhum, tudo dando certo. Você nasce, não tem doença nenhuma, não precisa de nada, você só vitória. Então por que Deus permite que algumas coisas se quebrem? Por que Ele permite que a gente passe por tanta coisa? O texto nos diz que o vaso se estragou nas mãos do oleiro. Isso nos ensina que, em primeiro lugar, nem todo vaso está pronto. Na primeira tentativa já ir até o final. Às vezes, irmãos, Deus nos permite passar por tempos difíceis para moldar o meu e o seu caráter, como Ele fez com todos aqueles heróis do passado. Quando eu citei José, foi porque essa semana, em uma das minhas devocionais, eu estudei sobre ele. Pensa na história de José. Ele saiu de casa, vendido pelos irmãos como escravo. Olha que coisa terrível. Era para o coração ficar angustiado, amargurado. Ninguém está realmente comprometido comigo, ninguém liga para mim. Olha o que Deus permitiu. E aí ele sai daquele lugar, ele é vendido, e ele se torna mordomo na casa de uma pessoa importante do Egito, um cidadão chamado Potifar. E ele começa a fazer as coisas, começa a dar certo, e o coração de José começa a se alegar: glória a Deus, deu ruim lá atrás, deu errado lá atrás, mas agora Deus está comigo. E aí o que acontece? Dá errado de novo. Detalhe, só dá errado porque José resolve fazer o que era certo. Porque se ele tivesse sucumbido ali, ele podia continuar lá com Potifar. E aí, porque ele quis se manter firme no que ele acreditava, deu errado. E ele sofreu as consequências disso. Depois a Bíblia nos diz que chega na prisão, e na prisão ele é um homem tão sério, tão íntegro, que ele se torna mordomo lá, responsável pelas chaves. Olha isso, de tão sério que o cara era.
E ele ajuda, nesse período que ele está na prisão, ele ajuda algumas pessoas. Ele socorre, ele interpreta sonhos, ele faz um monte de coisa. Essas pessoas saem dali e se esquecem dele. Parece que deu errado. Parece que é só sofrimento. Não adianta. Eu não consigo, eu sirvo fielmente e não tenho resposta. Mas olhar para a história de José é incrível, porque depois de anos, vemos que ele se torna o responsável por gerenciar todo o Egito, e não só isso, Deus usa a vida de José para resgatar povos e mais povos que viviam ao redor ali, devido à grande fome. José, o texto bíblico vai dizer que ele só não era mais poderoso que o próprio faraó. Ninguém no Egito inteiro tinha tanto poder e autoridade quanto José. Então precisamos saber que o oleiro sabe o tempo certo de cada alteração, cada ajuste que precisa ser feito. O tempo certo de cada alteração para cada um dos vasos que estão na mão dele. Em segundo lugar, precisamos lembrar que o processo de restauração pode ser um processo extremamente doloroso. Meu irmão, que coisa ruim ser vendido pelos irmãos. Quem já teve treta com o irmão? Tem gente aqui que não tem irmão, porque tem irmão, tem treta com o irmão. É inevitável, é inevitável. Você pode até resolver depois, glória a Deus, mas é difícil. Agora imagina ser vendido como escravo, seus irmãos se juntarem para te trair dessa forma, e depois ainda dizer que você morreu. Cara, é absurdo, é doloroso, é cruel. Para refazer um vaso, o oleiro pode ter que amassar o vaso de novo, e isso dói. Quem gosta de ter que ficar mudando? Ninguém é assim. E o oleiro amassa quantas vezes forem necessárias, quebra quantas vezes forem necessários, muitas vezes para refazer do zero, não fica nada, nada. Quantas vezes é tanto que precisa ser refeito que Deus moe tudinho. Você já viu isso acontecendo? Você já viu como é que o oleiro faz o barro? Com barro ali para transformar num vaso? Para os mais antigos, tem aquele filme Ghost, lá da década de 90, né? Eu lembrava do filme, eu fui ver, ele saiu em 1990, olha só, ontem. Esse filme mostra uma cena em que eles estão trabalhando ali no vaso, e o vaso dá errado, e aí eles voltam a ajeitar o vaso. Isso representa, irmãos, os momentos em que Deus permite que sejamos confrontados, os momentos que Deus permite que sejamos desafiados, os momentos que Deus permite até que a gente seja ferido, para que de verdade haja transformação no nosso coração. E não adianta que na grande maior parte das vezes será impossível olhar para esse momento de dor e sofrimento como um momento prazeroso. Por mais amor que haja no nosso coração, por mais confiança em Deus, não faz sentido dobrarmos os nossos joelhos e dizer: Deus, continua me massacrando, Deus, continua mandando mal sobre a minha vida. Você faz isso? Ninguém faz. A gente, pelo contrário, fala: Deus, eu confio no Senhor, está doendo pra caramba, mas se der para terminar logo, acaba logo com esse sofrimento. E aqui tem uma mensagem importante que a gente precisa lembrar: Deus não espera que você sorria durante os momentos difíceis. Deus não quer que no sepultamento de um crente a gente fique feliz, celebrando, porque glória a Deus, morreu. Nós sabemos que essa pessoa foi para o céu, e parte do nosso coração se alegra por isso, mas a gente está sofrendo, está doendo, não tem como ficar feliz. Então Deus não espera que a gente continue sorrindo durante momentos difíceis. O que Ele realmente espera de mim e de você é que nós aprendamos a confiar, a ser sinceros com Ele. E terceiro, nem sempre que algo se quebra, nem sempre que algo dá errado, significa que é o fim. Às vezes achamos que um erro, uma situação difícil, significa que não tem mais o que fazer, não tem mais esperança. Mas Deus vê além da nossa dor momentânea. Ele vê o que podemos nos tornar a partir do que Ele está fazendo, e Ele segue dedicado nessa obra de reedificação.
e ele segue com toda a calma, com toda a tranquilidade que for necessária. Ele tem todo o tempo do mundo para fazer a transformação que você precisa. Então, meu irmão, minha irmã, se o seu orgulho foi quebrado, talvez Deus esteja te ensinando a ser mais humilde. Se um relacionamento foi desfeito, talvez Deus esteja ensinando perdão, ensinando dependência dele. Se seus planos, meu irmão, minha irmã, falharam, talvez Deus esteja guiando você para algo maior do que você imagina. Você pode tentar fugir, você pode tentar fazer o que você quiser, Ele segue fazendo a obra dele. Então lembre-se, o vaso que Deus faz depois é sempre melhor do que o vaso anterior, sempre, mesmo que venha a ser refeito de novo e de novo. Sabe aquela história? Deus, por que eu? Ele sabe por quê, e Ele vai continuar. Ou seja, o melhor caminho para nós é o caminho da confiança, é o caminho da submissão, e isso nos leva ao terceiro ponto dessa mensagem: submissão ao oleiro, o desafio da verdadeira restauração. O maior problema do barro não é que o barro é frágil, não é. O problema do barro é que ele é endurecido demais. Você já brincou com barro? Mas não estou falando barro assim que você compra na feira para fazer, eu estou falando brincar com barro mesmo, pegar o barro ali na terra, né? O negócio é diferente, cara. O negócio é diferente. Se você molha, você consegue até moldar um pouquinho, você consegue até fazer uma bola para atacar na cabeça de alguém, né? Mas quando você arremessa ele, o que acontece? Ele quebra as coisas, ele é duro. Ele é duro. Se ele tiver seco, então você pode bater firme ali que ele não vai ceder não, porque ele está seco. Quando o barro endurece, irmãos, o oleiro não consegue mais moldar o barro. Olha que coisa, ele não consegue mais moldar. Por quê? Porque endureceu completamente, não dá para moldar mais na mão ali daquele jeito simples. Nesse caso só existe uma opção para o oleiro: ele precisa ser quebrado completamente, porque ele está tão duro, que se não quebrar, não tem mais como moldar. Ele precisa ser quebrado por completo, ele precisa ser molhado de novo, ele precisa ser conduzido passo a passo pelo oleiro, para que então ele comece a ser modelado do jeito certo. Muitas vezes, irmãos, resistimos à mão de Deus na nossa vida, queremos que Ele restaure, mas Ele precisa restaurar do nosso jeito. Nos negamos a mudar sem saber o que Ele vai fazer depois. Não, para fazer, Deus tem que me mostrar onde eu vou chegar. E aqui eu quero te convidar a pensar algumas situações. Como você tem resistido à vontade de Deus? Quando insistimos, talvez, em viver conforme os nossos planos, sem considerar a direção de Deus. Quando não perdoamos aqueles que nos machucaram, mesmo sabendo que Ele nos chamou para reconciliação. Talvez, quando endurecemos o nosso coração diante das correções que vêm de Deus, ao invés de aceitarmos o ensino que Ele nos dá. Quanto mais cedo nos submetermos ao oleiro, menos doloroso será o processo de restauração, e mais tempo teremos para aproveitar a transformação que Deus vem fazendo. Falamos recentemente sobre ser nova criatura. O problema é que queremos ser uma nova criatura sem abrir mão de coisas da velha criatura. Não queremos abrir mão de algumas partes velhas, e aí, meu amigo, não dá. Não vai acontecer. Foi exatamente por esse motivo que Deus nos enviou Jesus Cristo. Ele era o vaso perfeito, e ainda assim Ele, como vaso perfeito, foi quebrado, foi destruído. Jesus é o verdadeiro vaso que foi quebrado para a minha e para a sua restauração, porque apesar dele ser tão puro, tão belo, tão perfeito, Ele conhecia as imperfeições de cada um de nós. Ele conhecia as resistências do nosso coração.
É por isso que Jesus Cristo se entrega. Cristo é o exemplo perfeito de um vaso que se entrega completamente nas mãos do Deus Pai. Isaías 53 nos diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, que ele foi esmagado para que eu e você pudéssemos encontrar a paz. Ele, o nosso Senhor, escolheu ser quebrado na cruz para que nós fôssemos refeitos pela mão do bom oleiro. Se hoje há algo quebrado na sua vida, lembre-se, Jesus já passou por isso primeiro. Ele sabe o que significa ser despedaçado, ele sabe o que é ser rejeitado, ele sabe o que é ser esquecido, e ele venceu tudo isso para que você pudesse ser restaurado. E não somente isso, irmãos, a sua resistência em mudar diante dos sinais do oleiro foi lançada sobre aquela dolorosa e amarga cruz de Cristo. E quando eu falo isso, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entenda, eu falo também para mim, as minhas resistências a mudar, a minha resistência à mudança foi lançada na cruz de Cristo. E aí a gente precisa ser de verdade sincero com o nosso Senhor. Por que não abrir mão? Por que não confiar totalmente nas mãos e no agir do oleiro? A pergunta que fica para nós hoje é: estamos de fato permitindo que Ele nos molde? De fato, confiamos a ponto do oleiro fazer o que for e a gente simplesmente está ali: Senhor, quebra a minha vida e faz de novo? Porque talvez, irmãos, tem momentos na nossa vida que são tão duros. Talvez você esteja passando por um momento que Deus esteja te quebrando. Mas o convite é não resistir ao que Deus faz. Porque se Ele continua, mesmo quando Ele nos quebra, significa que continuamos na mão do oleiro. Ele não descartou você. Ele te ama e está pronto para transformar aquilo que parece irreparável. Como de costume, com isso em mente, quero te lançar alguns desafios hoje de manhã. O desafio da restauração. Quem topa o desafio da restauração? Se fosse para trazer a pessoa amada em 3 dias, tinha gente aceitando desafio, né? Desafio da restauração. Preparado? Então anota aí. Primeiro, se há algo quebrado na sua relação com Deus, volte-se a Ele. Primeira parte do desafio. E eu sei, irmãos, que tem parte do nosso relacionamento com Deus que se quebram. Orações que a gente fez, recebeu e depois a gente teve problemas. E a sensação que fica no nosso coração é que Deus nos enganou. Deus me fez acreditar que era bom, mas era ruim. Se a sua relação com Deus está quebrada de qualquer forma, é tempo, é hora de voltar para Ele. Coloca diante dele em oração, restaura a sua vida com Ele. Deus, tem essa parte aqui da minha vida que está doída, está amargurada, eu estou sofrendo, Deus, trata o meu coração. Segundo ponto do desafio: se há uma relação quebrada entre você e alguém que você ama, busque a reconciliação, busque a restauração. E aqui de novo, irmãos, é muito fácil. Basta ter 2 pessoas num lugar para ter briga. Mas, como já se dizia antigamente, quando um não quer, 2 não brigam. Mas não é porque a gente não brigou que a gente não levou briga para o nosso coração. E às vezes a gente fica chateado, a gente fica mal, e sem perceber a gente passa a tratar a pessoa mal. Às vezes você não trata mal, porque você não trata, você escolheu ficar bem longe. Se há uma relação quebrada com alguém que você ama, busque reconciliação. Terceira parte do desafio: se você sente que em seu coração você se tornou uma pessoa endurecida, enrijecida demais, peça a Deus que derrame do seu espírito sobre você.
Peça que Deus, não pede para Ele te convencer, pede para que Deus derrame mais graça sobre você, que Ele te torne moldável de novo nas suas mãos, porque o oleiro não rejeita o barro, que continua ali diante do processo de transformação, porque se você pertence a esse oleiro, só existem 2 caminhos possíveis, não tem outra coisa, só 2 caminhos. O primeiro caminho é ser remoldado, então Ele vai derramar mais água sobre você e vai transformar ali o seu contorno, ou, como a gente já falou, resistir. E aí, para ser moldado, Ele mesmo, por amor, vai destruir você, vai quebrar o seu vaso, vai transformar em pó para começar tudo de novo do zero. Qual caminho você vai escolher? Perceba que eu não falei em momento nenhum dele jogar vaso nenhum fora. Ele não nos descarta, mas a gente pode viver isso de um jeito mais fácil ou mais difícil. Qual caminho você vai escolher? Deus está nos moldando para sermos vaso de honra, é a Bíblia que diz isso. E o que nós fazemos com essa oportunidade de fato ser vaso de honra? Por isso, irmão, eu creio que o Senhor está trabalhando na minha vida. Eu creio que Ele continua me quebrando, continua me moldando, continua me direcionando. É por isso, irmãos, que eu creio que o Senhor está quebrando a nossa igreja. E Ele está moldando, Ele está reconstruindo, Ele está redirecionando. Por isso, irmãos, que eu olho para a igreja do Senhor espalhada na terra e vejo, tem muita coisa terrível acontecendo aí fora. Igreja gay, igreja que Jesus é só mais um como qualquer outro, igreja que fala as maiores atrocidades. O Senhor, o oleiro, vai continuar cuidando daqueles que são seus. Então a nossa posição continua sendo a mesma, nos colocar diante dele e falar: Senhor, quebra o meu coração, quebra a minha vida e faz-a de novo. Convido você a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus Santo e Poderoso, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus soberano sobre as nossas vidas. O Senhor é quem nos trouxe até aqui. É o Senhor que não desiste de nós e não nos descarta, Deus. Nossa, o nosso coração se alegra muito por isso. Mas, Deus, ser moldado dói, ser quebrado dói. Então, às vezes, o sentimento do nosso coração é de revolta, de reclamação. Senhor, perdoa a nossa ingratidão. Perdoa, Senhor, a forma insubmissa como a gente se comporta. E ajuda a gente, Senhor, a de verdade confiar em Ti. Crer que o Senhor sempre tem o melhor para nós. Enche, Senhor, o nosso coração com esse mesmo vigor e essa mesma certeza. A certeza de que o Senhor é quem molda as nossas vidas. O Senhor é quem molda a sua igreja. Em nome de Jesus. Amém.